E aí, meus amigos? Bom ou não? Ai, gente, hoje nós tivemos o início da CPI do flango frito. E eu acredito que muitos de nós não conseguiram acompanhar porque realmente tinham outras coisas do que fazer. Muitos não conseguiram porque preservaram as suas funções estomacais. Isso se chama autopreservação. Muito esperto, muito justo, não julgo. Mas para aqueles que querem os melhores momentos e querem entender tudo o que aconteceu nesse dia que deveria ser decretado como o Dia dos Caras Pálidas, fiquem tranquilos, eu me sacrifiquei em nome da zoeira que nunca deve acabar. E sim, vamos de resumo da coragem que muitos tiveram hoje, porque noção não tiveram nenhuma. Senhoras e senhores, o show começou, ato 1. Galera, antes da gente começar o assunto do vídeo, eu preciso contar que seu Arthur Lira anunciou que deu prazo para que o relator da reforma tributária apresente seu parecer na data máxima da próxima segunda-feira. E seguindo ainda nessa linha, a reforma administrativa segue para as audiências públicas lá na CCJ. Eu sei que você sabe que a intenção desse show é paralisar a máquina pública, mas nós não podemos deixar o Brasil parar, né? As reformas devem continuar. Outra coisa é que os antas já escolheram seu novo presidente de estimação e a aposta da vez é Tasso Gereissati, que por minha vez acredito que sim, virá de vice de Ciro Gomes, que já é apontado pela galera do sapatênis como verdadeiro cara de centro. Não quero estatização, eu quero controle social e o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Então, esse aí é o cara de centro. O buraco tá aberto e exposto. Cai quem quer. Dito tudo isso, bora pra pauta do vídeo. Então, meu povo, como de costume, vamos começar pelo princípio? Na noite dessa segunda, dia 26 de abril, um juiz da primeira vara determinou que Renan Calheiros não poderia ser o relator da CPI porque vamos deixar de lado o fato dele ser um réu por corrupção, sendo recordista de processos no Supremo. Cara de uma índole irretocável, por óbvio. Mas a justiça teve que lembrar que o relator não teria como ser imparcial se fosse necessário, porque ele não ia conseguir investigar o próprio filho, o governador de Alagoas. Vale também lembrar que o próprio Renan já havia admitido a suspeição, dizendo que não poderia se manifestar sobre nada que envolvesse seu filho, porque proteger nossos pintinhos é função de papis e mames desde quando eles nascem. Mas aí fica aquela pergunta: existe relator meia boca, sendo que o relatório final é geral? Não existe. Porém, a versão fitness do Alcolumbre, o seu Rodrigo Pacheco, vestiu a calça apertada para dizer que não acataria a decisão judicial porque não existe esse negócio de interferência jurídica no Senado. Mas é aí que a gente tem aquele momento direto do túnel do tempo. Não, pera, isso foi há 10 dias atrás. E eu vou cuidar, e obviamente a decisão judicial se cumpre, e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal porque tenho responsabilidade institucional e cívica. Seu Pacheco, eu sei que o senhor vê seu Barroso como um ser iluminado, mas caso o senhor não saiba, ele também é juiz. E o que atingiu diretamente a sua autoridade foi uma decisão jurídica que, por sinal, o senhor acatou com a orelha mais baixa que o cachorro do poema do Chaves. A Alcolumbre pelo menos teve culhão de manter as suas contas nos perfis abertas. Já o Alcolumbre Fitness, comedor de alface, limitou o acesso do povo às opiniões e decisões de um dos presidentes da tal Casa do Povo. Nesse momento, a coerência olhou pro seu Pacheco e mandou um... Cara, você me respeita. Me respeita. Após essa politização das decisões jurídicas, porque se acata aquela que melhor te convém, as cortinas foram abertas na manhã dessa terça-feira. A sessão foi iniciada e já tivemos o senador Girão dizendo que, galera, reza a lenda que quem entra com requerimento geralmente é presidente. O que vocês acham da gente manter a tradição? No caso, o próprio senador Girão. Pois é, menino, só que nesse momento a gente só ouviu um cri, cri. E eu juro que eu quase ouvi alguém lá no fundo mandando um... Ah, tá. Senta lá, Cláudia. Em seguida me aparece ser um certo bosta. Não, pera, o vampirão. Droga! Eu não consigo lembrar qual é o nome dele. Dizendo que não tá entendendo o porquê da geral tá mais nervosa que o Hulk na forma verde pelo fato do Renan Calheiros ser ou não um relator suspeito. Porque no final das contas, o que a CPI faz é apenas investigar. E que todo o material será entregue ao Ministério Público, assim como ao Tribunal de Contas. E aí sim, se for
for pra dar alguma coisa, vai dar pelas bandas de lá. Sério mesmo, seu certo que o senhor não tá entendendo nada? Porque assim, na verdade, eu acho que ao julgar pela sua fala, o senhor tá entendendo é tudo. Não faz diferença se acharão ou não culpados ou responsáveis. O importante é toda a narrativa criada e o show político que essa CPI pode causar e impactar para 2022. Logo após essa fala sublime do vampirão, eis que foi a vez de Rogério Carvalho, também do PT, dizer com todas as letras que não existe em lugar nenhum do mundo esse negócio de predição à suspeição. Predição, ato de afirmar que algo vai acontecer no futuro, palavra muito bonita para substituir o uso popular da palavra vidente. Bom, seu Rogério, antes de esfregar sua cara no muro chapiscado sem descer do salto, ou pelo menos tentar, eu vou te dar alguns exemplos rápidos que sim. Existe sim, só que aí o pessoal tem vergonha na cara de admitir. Fux se declara suspeito em ação do STF sobre impeachment de Witzel. Marco Aurélio se declara suspeito em reclamação por inimizade com Gilmar. Celso de Mello se declara suspeito para relatar e julgar lei de abuso de autoridade. E, assim como Gilmar Mendes, Fux declara foro íntimo e não relatará caso de João de Deus. Então, seu Rogério, só para desenhar aqui pro senhor, sabe o que aconteceu nesses casos? Como mágica e apenas como mágica, esses ministros fizeram uma previsão que poderiam não ser imparciais ou julgar e relatar esses casos porque havia entre os investigados e juiz uma relação íntima. O senhor não acha que ser pai de um dos possíveis investigados é relação íntima o suficiente para Vossa Excelência? Porque, tipo assim, até o próprio Renan acha. Mas já que fatiamos o impeachment da Dilma com a bênção do STF, por que não fazer um racha na relatoria de uma CPI, né? Tudo certo em terra de Tupiniquim. O precedente já existe. E então, para surpresa de ninguém, absolutamente ninguém, naquele momento foi anunciado na sessão que o presidente do TRF estava suspendendo a decisão que afastaria Renan da relatoria. Festa na imprensa, meu filho, aguenta coração. Após esse anúncio, um dos parlamentares ainda soltou um "viu? Agora não tem nada que impeça a relatoria do Renan". Só que naquele momento, na minha cabeça, só passava o seguinte: pai de um possível investigado, réu por corrupção no STF. Mas fazer o que, meu filho? Ordens judiciais não se discute, se cumpre. Não, pera, não foi exatamente o contrário disso que o Alcolumbre versão fitness fez? Ai, ai. Continuando, após alguns momentos, eis que Flávio Bolsonaro pega a palavra e o cara não disse nenhuma vírgula a mais do que o óbvio. Então, no caso do senador Renan Calheiros, eu falo olhando nos seus olhos, senador, porque nada contra a sua pessoa, mas eu achava que tinha que ter um pouquinho mais de bom senso, do senhor mesmo abrir mão da relatoria. Mas, né, como já parece que há tudo articulado aqui já, eu acho que isso dificilmente acontecerá, porque além do óbvio impedimento, pelo senhor já ter antecipado com a sua posição sobre isso tudo, publicamente, há sim uma suspeição sobre o senhor. Alguém aqui vai negar, né, que na hora de que a CPI for olvidar os seus esforços nos repasses do governo federal aos estados, o senhor será sim parcial, preocupado com o que pode acontecer no estado de Alagoas? É óbvio que será. E a partir do momento que essa CPI escolher o presidente relator, haverá questionamentos judiciais sem dúvida alguma. Porque no caso do senhor é flagrante. Imagina se eu fosse indicado pelo senador Eduardo Braga para ser o relator dessa comissão. Todos que estão aqui hoje defendendo o senhor estarão nos criticando profundamente, pressionando o presidente da casa, pressionando o presidente da CPI para que eu não fosse o relator dessa comissão. Porém, Flávio encerrou dizendo: porque aquele parlamentar que tiver nessa CPI e quiser subir nos caixões dos quase 400 mil mortos para fazer política rasteira e barata, para atacar o presidente Bolsonaro, o governo federal e antecipar o palco de 2022, esse a população vai saber identificar, avaliar e julgar. Porque quem nos julga é o eleitor. Sim, nós vemos, nós ouvimos, nós sabemos. Após alguns poucos blá blá blá, sério, eu só consegui escutar blá blá blá, a votação foi aberta e Omar Aziz foi eleito presidente da CPI. Já o senador saltitante, o cara que lançou a moda do bigodinho do latino, foi eleito vice. Em seguida ao anúncio, seu Omar abre uma defesa quase apaixonada de Renan Calheiros e determina: esse cara
cara bacana aqui vai ser o nosso relator. Bate aqui, Renan. Você é o cara. Menino, nessa hora eu fiquei com quase um zumbido no ouvido, sabe? Senador Omar, Senador Omar. Onde foi que eu ouvi mesmo esse nome antes? Então, após uma consulta rápida ao grande olho que tudo vê, tudo sabe. Não, meu filho, não é a sua vizinha fofoqueira, eu tô falando do Google. Eis que descobrimos que seu Omar, o presidente isentão da CPI, teve despesas pagas por empresário investigado por desvios na saúde. E isso teria acontecido em 2015, quando seu Omar renunciou ao governo do Amazonas para subir as escadinhas de Brasília e se tornar senador. Os desvios foram investigados por uma grande operação do Ministério Público Federal, a Operação Maus Caminhos, que carinhosamente é chamada de Lava Jato do Amazonas, sobre os desvios de mais de 260 milhões de bonoros em recursos da saúde. Por conta dessa operação, até hoje o senador se encontra com bens bloqueados e passaporte retido. Tipo, o cara é tão santo e insuspeito que deixaram ele sem grana e impossibilitaram uma possível saída do país, caso assim ele quisesse. E só para terminar de contextualizar essa história trágica, a esposa do senador Omar, assim como seus irmãos, chegaram inclusive a ser presos. Mas que bom, né, gente, que ele é o relator da CPI da saúde, né? Yay! Quanta sorte a nossa! E nós aqui, bem achando que o grande problema era mesmo o seu Calheiros. Muro ou lona? Já disse, é só uma questão de ponto de vista. Mas enfim, após dizer que Renan é seu relator preferido do coração, ao ser questionado pelos demais senadores, seu Omar deu uma subida no tom tipo, já falei, já deu, chega. Os senadores até ficaram um pouco acuados após essa subida de tom do seu Omar, mas só um pouco, porque eles falaram que o cara estava nervoso, que ele precisava se acalmar e expuseram que cada pingo deveria estar no seu devido ir, que do governo federal não faltou auxílio financeiro e que a gente precisava investigar a fundo, de fato, o que foi feito com todo esse dinheiro. Como resposta a isso, a frase foi a seguinte: abre aspas. Não faltou recursos financeiros. Nisso todos nós concordamos. Mas faltou direcionamento do Ministério da Saúde. Fecha aspas. Os caras então estão assumindo que o governo, como já disse seu faliu, derramou dinheiro nos estados e municípios. Porém, aparentemente, faltou o governo federal separar os dinheiros em pacotinhos com bilhetinhos pregados, tipo, esse aqui é para comprar oxigênio, já esse malote aqui é para criar leitos, já esse tanto de dinheiro aqui é para comprar respiradores. Mas vem cá, quem deveria fazer isso não é a Secretaria de Saúde de cada estado e município, que de fato é quem sabe exatamente a demanda da sua população local? Se não for, não é melhor mandar fechar essas secretarias e economizar um bocado de dinheiro público? Porque se esse mesmo for o caso, eles estão lá só fazendo enfeite em coletivas? Pra cima de mim com essa narrativa? Pra cima de nós, fi? Really? Mas aí, quando você acha que não dá pra ficar pior, eu escutei a voz do seu Ângelo Coronel. Ângelo Coronel, até então presidente da CPI dos memes, que com a serenidade de quem havia tomado meio litro de chá de camomila, disse não entender por que todo mundo tava apontando o dedo pra suspeição do Renan. Porque, tipo assim, o cara é tão tranquilo. Sim, ele disse exatamente isso. Pra encerrar sua fala, que não disse nada, ele informou que vai mandar chamar o ministro da CGU, o carinha lá da Pfizer, mas todo mundo que a sua cabeça mandar, porque a missão dele naquela CPI era distribuir picadinhas para o Brasil inteiro. Pois é, menina, eu aqui com meu nariz de palhaço achando que a missão deles era investigar alguma coisa. Cancela aí, por favor, a nova franquia dos Vingadores e põe seu Ângelo Coronel de super-herói, porque quem sabe com superpoderes ele consegue explicar para todo mundo por que gastou 566 mil bonoros de verba pública em firmas de sua própria família e de seu assessor, né? Quem sabe? E chegando ao final da apresentação em seu primeiro ato, o senador saltitante, que também atende por Randolfo Rodrigues, disse que o Alcolumbre versão fitness comedor de alface estava super certo de não suspender Renan Calheiros como relator, porque aquela CPI não foi aberta por ordem judicial, não senhor, e sim por vontade dos senadores. Oi, seu Randolph? Então me explica aqui por que o STF gastou tempo e dinheiro público para fazer uma votação para decidir se Barroso poderia ou não ter determinado a abertura da CPI por força jurídica. Preciso colocar o Alcolumbre Fitness de novo? E eu vou cuidar, e obviamente decisão judicial se cumpre,
e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal porque tenho responsabilidade institucional e cívica. Mas se o senhor tá falando que a CPI foi aberta porque os senadores assim quiseram, e se o Senado é uma casa do povo, podem então analisar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que já conta com quase 3 milhões de assinaturas do próprio povo? Ou vocês não o fazem porque não querem? Eu acho que é porque não querem mesmo, porque tipo o ministro do STF investiga senador e vai que algum deles guarda algum rancor no coração. Melhor não correr o risco. E pra finalizar, Renan Calheiros deu uma debochada de Sérgio Moro e Dallagnol, dizendo que ninguém ali é adepto deles, que eles jamais fariam o que esses caras fizeram. Tipo, realmente investigar corruptos. Diz também que apesar de suas convicções, ele vai ser um cara mega isento, preso aos fatos. Cara de pau! Cara de pau! Ai, gente, é só esfriar que minha rinite ataca. E pra encerrar, colocou em seus requerimentos coisas da CPMI dos memes. E a velha mídia não perdeu tempo e já veio com tudo no endosso dizendo que Gabinete do Ódio da Presidência será alvo de convocação na CPMI do Flangoflito. Mas é tudo pela sua saúde e bem-estar, meu amiguinho. Pode confiar. E esse foi o fim do primeiro ato desse show que durará, a princípio, 90 dias. Mas a gente tá careca de saber que vai até quando eles quiserem. Então já vai separando o chazinho, porque o ato 2 já está marcado para quinta-feira. E mais uma vez eu colocarei a minha saúde mental em risco para ouvir aquela galera, e em especial o senador saltitante, para que a sua bilis seja preservada. Isso sim é contribuição para a saúde pública, tenho dito. E agora eu quero saber de você. Quais as suas impressões desse primeiro dia? Algo te surpreendeu? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!